Depois do culto, eu saí com alguns jovens para comer e chegando à lanchonete, me deparei com dois deles discutindo teologia intensamente. Eu acho que eles se amam, mas na ocasião pareciam se odiar. Um deles disse de repente: pastor, eu não aguento mais. Meu irmão fala muito. Ele precisa de uma tecla mudo. O outro, um tanto quanto chateado, respondeu imediatamente: pois é, pastor, eu também não aguento mais. Não entendo nada do que o meu irmão diz. Eu acho que ele precisa de uma tecla SAP. E agora, irmãos? O que deveria fazer diante daquele dilema? Tecla mudo ou tecla SAP? E na vida, qual é o caminho que tomamos quando estamos diante de dilemas reais e perturbadores? A origem etimológica do substantivo vem de um vocábulo grego composto, que literalmente traduzido quer dizer duas premissas. Um dilema, portanto, nos apresenta duas possibilidades contrárias e mutuamente excludentes. Ou seja, escolher uma é rejeitar a outra. É o que vivemos, por exemplo, quando precisamos escolher a carreira que vamos seguir, o curso que vamos fazer na faculdade. E é o que também vivemos quando o assunto é o compromisso cristão. Inevitavelmente, como cristãos, enfrentamos dilemas que esperam uma decisão. Escolheremos por Cristo e sofreremos por isso? Ou escolheremos pelo mundo em que vivemos para nos livrar do sofrimento? Esta é a situação que percebemos no capítulo 4 deste livro. Esther será colocada diante do maior dilema de sua vida. Qual será a decisão dela? Qual será a resposta dela? E por tabela, qual será a nossa resposta diante dos dilemas que a vida nos apresentar? Vamos ler o texto sagrado? Para começar, apenas os versos 12, 13 e 14, que trazem a fala mais conhecida e também mais importante do livro. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por mais um dia que se chama pelo teu nome, pela graça que é ter parte nele, respondendo a tudo que o Senhor fez e faz por nós. Te deixamos o que trouxemos: canções, confissões, ofertas de gratidão. Mas agora chegamos à parte do culto que esperamos receber o que tu tens para nos dar. E eu bem sei
que, como Esther, vários dos meus irmãos estão diante de dilemas reais e perturbadores agora. E é por isso também que o Senhor os trouxe aqui. Fala com eles, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, usa este pregador e alcança o coração do Teu povo, gerando fé, coragem, ânimo em todos nós. Nós precisamos de Ti. E é por isso que oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Mardoqueu, como ficamos sabendo, foi descoberto. E com ele todo o povo de Deus. Não há mais como se esconder na Pérsia. Nossos irmãos nunca foram persas totalmente. Eram judeus. E a partir de agora, todos saberão. Para piorar a situação dos judeus, Amã, o inimigo ferrenho deles, manipulou o rei Xerxes. Moveu a mão do rei contra eles. E não apenas contra Mardoqueu, mas contra todo o povo dele. E agora, irmãos? Quem vai se levantar para lutar pelo povo de Israel? Quem vai se colocar diante do decreto do rei e o genocídio de Amã? Esther. Não é o que ela quer de início, mas ela terá de se apresentar perante o rei para interceder pelo povo. Mas não será fácil. E este é o maior dilema da vida dela. Arriscar a própria vida para salvar seus irmãos judeus? Ou seguir escondida e protegida, como se fosse verdadeiramente uma persa? Este é o dilema dela, e como ela, nós também enfrentamos muitos dilemas ao longo da vida cristã. A pergunta é: qual deve ser nossa resposta diante deles? E ao longo deste capítulo, enquanto observamos o dilema de Esther, nós encontramos 3 respostas que podem ser de muito valor para quem está agora mesmo enfrentando dilemas reais e perturbadores. A primeira delas, entre os versos 1 e 3, diante dos dilemas deste mundo, irmãos, os cristãos podem sim chorar. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Há lugares em que cristãos não podem chorar. Mas isto é exatamente o que Mardoqueu faz quando toma conhecimento do decreto de Amã. E se este, Amã, estava apressado para enviar cartas de terror aos judeus, aquele Mardoqueu agora é obrigado a desacelerar, irmãos. É o que o sofrimento faz. Ele desacelera a vida. O autor sagrado usou apenas 3 vírgulas para falar da pressa e da festa de Amã, ao final do capítulo 3. Aqui, porém, no capítulo 4, ele usa 5 vírgulas para nos mostrar pausadamente, detalhadamente, o sofrimento de Mardoqueu. Ele escreve no verso de número 1, quando Mardoqueu
soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Ele não foi o único, irmãos. De acordo com o verso 3, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. A situação, irmãos, era realmente desesperadora e desproporcional. Um homem apenas cometeu uma única ofensa. Amã, contudo, se voltou contra todos os judeus que habitavam a Pérsia. Parece absurdo. Absurda também é a ausência da oração neste texto. Não sei se você notou. Encontramos de tudo aqui: choro, lamento, pranto, jejum, roupas. De quê? Pano de saco, é isso. E cinzas, tem de tudo aqui. Mas você não encontra oração. Ela deveria estar aqui. Ela acompanha todas as práticas que acabamos de ler. No entanto, não oraram. Como nota o comentarista Jan Duguid, até os pagãos de Nínive sabiam como se arrepender adequadamente. Os judeus da Pérsia, porém, não oraram. E o que fizeram? Ou o que Mardoqueu fez no lugar deles? Verso 2. Mardoqueu foi até a porta do palácio real, mas não entrou. Porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Ou seja, embora não pudesse entrar, Mardoqueu foi à porta do palácio para chamar a atenção de Esther. Através dela, a atenção do rei Xerxes. Quem sabe eles pudessem ajudar os judeus. Não é o que fazemos também, irmãos? Sim, nós podemos chorar. Na verdade, em muitas ocasiões da vida, sequer teremos escolha. Nós vamos chorar. A vida também vai desacelerar para você. E para mim. E ela vai nos levar ao pranto, ao sofrimento e às dúvidas. Não é uma opção. Mas a questão é qual será a nossa resposta diante do sofrimento. Você vai responder ao sofrimento como um cristão? Ou você vai responder ao sofrimento como um ateu na prática? Eu explico. Mardoqueu chorou. Mardoqueu rasgou as vestes. Mardoqueu foi ao palácio do rei, mas em nenhum momento ele se prostrou diante do Senhor em oração. E ele é judeu. Ele é cristão no Antigo Testamento, mas na prática agiu como um ateu. É o que fazemos muitas vezes. Nem sempre é fácil relacionar teologia e vida. Fé e prática. Mas precisamos aprender, irmãos, e rápido.
Porque como os nossos irmãos que viviam na Pérsia, nós também vivemos em um mundo hostil. Por causa do pecado, ele se manifesta em rebelião contra Deus e contra todos. A oposição do mundo surge através de uma perseguição física, como foi o caso dos nossos irmãos, mas ela também pode surgir através de uma morte, de um aborto, de uma demissão, de uma doença terminal. Não temos escolhas, a vida vai desacelerar para os cristãos também, vai enchê-lo de vírgulas, dúvidas e perguntas. A questão não é quando, é qual. Qual será a nossa resposta, irmãos? Mardoqueu foi ao palácio do rei Xerxes e deu com as portas fechadas. Cristão, as portas do rei Jesus jamais estarão fechadas para você. Mardoqueu não podia entrar no palácio, porque o rei Xerxes não tolerava tristeza, não permitia lágrimas. Resolva-se do lado de fora, meu amigo. Quando você estiver bem, feliz, sorridente, você entra na minha presença. Não, irmãos. O nosso rei não é assim. Por causa de Cristo Jesus, os portões celestiais estão escancarados para os cristãos em toda e qualquer situação da vida. É por isso que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 4, nós podemos nos aproximar do trono de Deus com ousadia e confiança, a fim de receber graça e misericórdia, não nos melhores dias. Graça e misericórdia no dia da necessidade. Meu irmão, aproprie-se desta graça. Quando a vida desacelerar para você, acelere-se à presença do seu Deus através da oração. Você pode entrar, pai, que chora pelos filhos. Você pode entrar, mãe, que lamenta por aquele que se foi. Você pode entrar, meu irmão, que precisa de provisão e suprimento. Nós podemos entrar a qualquer hora. O Senhor abriu as portas dos céus para nós. Permanentemente elas estão abertas para você. E se está chorando porque a vida de repente ficou difícil, devagar, aproveite para se arrepender e para se voltar a Deus. Talvez seja uma dádiva do Senhor para você, o sofrimento. Não o jogue fora, não o desperdice, não o veja apenas como dor, luta, e nem o tenha como se fosse ele independente, vida própria. Não tem. O sofrimento pelo qual você passa está sob a boa mão do Senhor. De modo que ele pode ser, se você é cristão, na verdade, ele será uma bênção disfarçada de tribulação. Aproveite a oportunidade. Chore como Lucas. Não apenas isso. Entre na presença do Senhor em arrependimento. Talvez Deus esteja usando este sofrimento
para trazê-lo de volta para perto de si. Aproprie-se desta oportunidade também. Cristãos, diante dos dilemas da vida, nós podemos sim chorar. Mais do que isso, nós podemos chorar diante dele. Segunda resposta que nós encontramos nesse texto, entre os versos 4 e 11. Diante dos dilemas deste mundo caído, os cristãos também podem temer. Você pode ter medo. É o que acontece com Esther, por exemplo. Antes do temor, porém, a rainha da Pérsia toma conhecimento do que está acontecendo. Quando as criadas de Esther, verso 4, irmãos, e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita. Ela ficou preocupada com a situação. Ela percebeu que seu pai adotivo estava perturbado por alguma coisa. E imediatamente ela tentou resolver. Como? O autor sagrado continua no mesmo verso 4. Esther mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele, Mardoqueu, não quis aceitá-las. Por que não, irmãos? Porque não é assim que cuidamos do coração. Mardoqueu não precisava de roupas novas ou de presentes materiais. Percebendo o erro na primeira tentativa, ela agora envia um servo, no verso de número 5, chamado Atá. E ele tem a incumbência, parte B deste verso, de descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. E ele descobriu? Sim, irmãos. Antes da resposta do próprio Mardoqueu, note a falta de informação desta rainha. Sério. Todos os irmãos dela estão chorando. Do Egito à Etiópia. Em todos os cantos do Império, judeus estão vestidos da mesma maneira, morando nas ruas, gritando aos prantos. Todo mundo está sabendo, menos ela. Ela não tomou conhecimento do decreto de Amã. Ela não sabe o que está acontecendo ao próprio povo. Por que não? Não sei. Talvez estivesse ocupada demais com as coisas do palácio, com outra vida, com outras questões que para ela, ao momento, eram mais importantes. De toda forma, agora, Mardoqueu vai fazê-la saber. Verso 7. Mardoqueu contou-lhe tudo. Contou a Atá, servo de Esther, tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã. Como no capítulo 2, os informantes de Mardoqueu foram impecáveis aqui. Mardoqueu podia falar tanto da quantia exata da propina, como podia ter em próprias mãos uma cópia do decreto. Agora, diferentemente do capítulo 2, Mardoqueu era incapaz a esta altura de intervir para impedir a conspiração. Vocês se lembram? Ele salvou o rei Xerxes. Aqui ele nada pode fazer para salvar o povo do rei Iavé. É por isso que, desesperado, ele se aproxima de Esther. Ele precisa de ajuda, ele recorre a Esther. E o que é que ele quer dela, irmãos? Parte final do verso de número 8.
Ele quer que Esther vá à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Percebam outra vez a ausência da oração. O camarada quer uma audiência com o rei. Ele quer clemência de Xerxes. Ele espera por misericórdia do homem mais poderoso do mundo. E, para tanto, ele precisa de Esther como uma mediadora, intercessora. Ela vai, irmãos. Bem, não é tão simples como imaginamos. Nas palavras da própria Esther, verso de número 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Essa última linha que li nos avisa que depois de 5 anos de casamento, Esther não é mais a preferida queridinha do rei Xerxes. E se ela for, pode estar arriscando a própria vida. Não se trata, no entanto, de um não definitivo, como veremos. Mas por agora, enquanto Esther lê ou cita a lei dos persas e hesita diante dela, nós podemos sentir o temor do coração de nossa irmã. E eu acho que, sinceramente, se estivéssemos no lugar dela, hesitaríamos da mesma forma. Pois nós todos temeríamos, na verdade, nós todos tememos a lei dos poderosos deste mundo. E se ele não levantar o cetro para mim? E se ela não me ouvir bem? E se eles nos mandarem embora? O poder está do lado deles. É melhor ficar calado. Você não acha? Bem, se ficar calado, você estará me dizendo que o seu palácio virou uma prisão. Pois a verdade seja dita, não temos medo somente dos poderosos que estão nos palácios. Temos medo de perder o que construímos nos palácios. Não saberíamos viver sem aquilo que construímos lá. O palácio passa a definir você. E nesse sentido, ele não é mais um palácio, ele é uma prisão. Se você ficar calado, você estará me dizendo que já é persa, que deixou de ser cristão, que preferiu a facilidade do mundo. Pois esse era o dilema de Esther. Ela era judia. E seu primeiro nome era Hadassa e não Esther. Mas com o passar dos anos e a vida luxuosa do palácio, Hadassa se acomodou a Esther. A judia se entregou ao mundo, de modo que sequer sabia do sofrimento de seu próprio povo. Se é assim que você vive, cristão, sinto muito, você não é livre. Você está preso. Você depende tanto do dinheiro que não o reparte. Você depende tanto do prestígio do seu chefe que não se arrisca para ajudar ninguém. Você está mais preso do que imagina.
não é só medo dos homens, é muito mais medo de perder o que conquistou com eles. Mas se você é cristão, em nome de Jesus, eu lhe exorto, eu lhe convoco, liberte-se deste palácio do mundo. Cristãos não dependem do dinheiro, eles dependem de Deus. Cristãos não dependem do prestígio dos homens, eles dependem do favor de Cristo. Cristãos não podem estar presos a palácios passageiros que ficarão para trás. Quando eles estão caminhando livremente rumo ao palácio celestial, irmãos, é um contrassenso. Você não precisa deste palácio. Você precisa de Deus, meu irmão. E se Deus lhe permitir algum tipo de palácio, e aqui todos nós temos um, todos nós temos alguma coisa para repartir e fazer pelos outros. Se Deus nos permitiu algum tipo de palácio nesta vida, que Ele sirva a uma causa maior. Que ele seja instrumento de Deus para abençoar e cuidar dos seus irmãos também. E a propósito, como o fazemos, irmãos? Como cuidamos das pessoas que nos cercam e estão sofrendo? Esté ofereceu roupas novas para Mardoqueu. Ele não as quis, pois ele queria um amigo, um ouvido, um abraço, um café quente. Eu sei que às vezes é mais fácil fazer um cheque. É muito mais fácil enviar uma mensagem. Mas quem está sofrendo precisa de um abraço, de uma visita presencial e não virtual. Então, se sabe de um irmão de nossa igreja que está sofrendo, não só envie um WhatsApp. Entre no carro e vá passar um tempo com seu irmão. Liberte-se do seu palácio, pelo amor de Deus. Deixe o seu descanso, o seu trabalho, a sua carreira, os seus filhos, o seu tudo, e olhe para além dos muros da sua vida. Há pessoas que precisam de você. Quando resolveu cuidar de nosso maior dilema, irmãos, Deus não nos enviou uma mensagem, tampouco um anjo. Ele mesmo veio à terra, se fez carne e habitou entre nós. E literalmente morreu fora dos muros de Jerusalém. Façamos o mesmo, cristãos, com irmãos nossos que sofrem, para a glória de Deus e o bem-estar eterno deles. E não temamos, não tenhamos medo de perder os palácios. Nós temos o melhor, Cristo. Amém, queridos? Por fim, diante dos dilemas deste mundo caído, os cristãos devem, não somente podem, eles devem confiar. É o que Mardoqueu espera de Esther. Embora ciente do perigo envolvido, através das palavras mais conhecidas e importantes do livro, Mardoqueu quer encher o coração de sua filha adotiva de coragem, de fé. E isso ele o faz através de uma ameaça, de uma promessa e, por fim, de uma gigantesca pergunta.
Mardoqueu, verso 13, irmãos, mandou dizer a Ester: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Em outras palavras, minha filha, você não está segura. Não confie no palácio. Não confie nas pessoas do palácio. O partido de Amã pode facilmente descobri-la, como fez comigo. Logo depois, porém, ele se mostra bem mais animado quanto à salvação dos judeus. Pois ele diz no verso 14, se você ficar calada nesta hora, Ester, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. De novo, Mardoqueu não é explícito quanto a Deus, como em nenhuma outra parte o autor deste livro é. Mas esta expressão, outra parte, dizem teólogos, judeus e cristãos, tornou-se um nome para Deus. Por isso, na versão grega deste texto, a expressão é substituída por Deus. Ele estava dizendo, minha filha, se você não for, sinto muito por você. Deus ainda salvará o seu povo. Mas a verdade é que ele não quer deixá-la fora. Por que ficar fora de um momento tão importante da história? Quem sabe? Parte final do verso 14, irmãos. Quem sabe se não foi para um momento como este, minha filha, que você chegou à posição de rainha. A pergunta retórica é extremamente reveladora e desafiadora. Trata-se de uma declaração da doutrina da providência e, ao mesmo tempo, irmãos, de um convite à grandeza. Por um lado, o pai de Ester está dizendo, você não chegou ao palácio sozinha. Trata-se de um presente da graça. O autor já nos disse antes, no capítulo 2, que Mardoqueu foi levado à Babilônia. No mesmo capítulo, ele nos disse que Ester foi trazida ao palácio. Agora, usando outra vez uma voz passiva no texto hebraico, de novo, ele nos diz, Ester chegou lá, não conquistou. Não foi uma conquista pessoal dela, irmãos. Como se não houvesse outras meninas bonitas na época. Ou como se o concurso não pudesse ter acontecido em outro ano, ou outra época. Mardoqueu está dizendo, não, minha filha. Foi Deus quem a colocou no palácio. Do outro lado, ele está dizendo, minha filha, liberte-se desse negócio. Viva algo grande. Não se dê por satisfeita com joias, roupas, facilidades e festas. Deus a levou ao palácio para entrar para a história como alguém que fez algo grande para a glória de Deus. Este é o dilema dela. Ela se esconderá no palácio confiando nos homens e se entregando às facilidades deste mundo? Ou ela vai se arriscar diante do rei para interceder pelo povo de Deus confiando no Senhor? A resposta dela está no verso 16. Ela mandou esta resposta a Mardoqueu.
vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se estivéssemos lendo isto pela primeira vez, irmãos, nós não conheceríamos o final da história. E se este fosse o caso, morrendo ou sobrevivendo, Esté já teria se tornado grande diante dos nossos olhos. Ela não é grande pelo que vai fazer. Ela se torna grande pelo que deseja fazer, sem saber qual será o resultado. E para tanto, como preparação, ela mesma inicia um período de jejum, esperando que os irmãos judeus façam o mesmo. E aqui há uma mudança drástica e muito importante no livro, irmãos. Ao longo dos 3 primeiros capítulos, era Mardoqueu quem aconselhava e liderava Esté. Não foi assim? A coisa muda aqui. Esté passa a liderar e aconselhar Mardoqueu. É assim, por exemplo, que o autor sagrado termina o capítulo. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. E agora, meu irmão? Eu estou falando, sim, sobre liderança feminina. E as mulheres digam glória a Deus. E por que não o faria, irmãos? Porque os machistas não querem ouvir? Porque os tradicionalistas tremem os joelhos? Não fui eu. Foi Deus quem levantou esta mulher como rainha. E foi Ele também quem usou Débora como profetisa nos tempos dos juízes. Deus pode, e na verdade Ele tem levantado muitas mulheres para realizar grandes coisas pelo povo dEle. Louvado seja o Senhor pelas mulheres. Agora, notemos algo importante também, irmãos. Embora no Antigo Testamento nós tenhamos mulheres como rainhas e profetisas, nunca as encontramos na posição de sacerdotes. O que significa que as mulheres nunca lideraram a adoração do povo de Deus no Antigo Testamento. O mesmo acontece no Novo Testamento. Embora o Novo Testamento convide mulheres a usar dons e talentos para a glória de Deus, inclusive o dom da pregação, nós não encontramos nas páginas do NT bispas, pastoras, presbíteras. Há uma restrição nos 2 testamentos e ela não pode ser sem propósito, irmãos. As mulheres, biblicamente falando, devem se envolver com a liderança da igreja e até mesmo com o pastoreio. Mas elas nunca devem fazê-lo sozinhas. Pois embora igualmente valiosos, homens e mulheres aos olhos de Deus, Deus os fez complementares e não competidores. Débora, por exemplo, pregou e encorajou os israelitas. Mas quem desceu ao campo de batalha empunhando uma espada foi Baraque.
É o que acontece com Esté. Ela vai ao rei e intercede pelo povo, mas ela mesma não vai às ruas lutar. O mesmo se aplica à sua e à minha família, meu irmão. A liderança da sua casa é sua, homem. Mas sua mulher não deve ser impedida de participar. Fôssemos mais sábios, ouviríamos mais. E fôssemos mais parecidos com Cristo, jamais exigiríamos de nossas esposas subserviência. Não confunda as coisas, meu irmão. Subserviência não é a mesma coisa que submissão. Subserviência é sujeição tola, ditatorial. Submissão, como diz o Dr. John Stott, é entregar-se aos braços de um homem amoroso, que lidera de maneira sacrificial. Você está entendendo, meu irmão? Não. Que Deus tenha misericórdia de nós e das mulheres que escutam essa mensagem. Em maridos assim, irmãos, mais parecidos com Cristo, que lideram por amor sacrificial, visando o interesse das esposas, em mulheres, em homens assim, mulheres depositam confiança e os seguem alegremente. Você não vai a lugar nenhum chicoteando a sua esposa verbalmente. Você não vai a lugar nenhum deixando-o em segundo plano. Você não vai a lugar nenhum como líder da sua casa, achando que ela deve existir para o seu prazer apenas. Tem um detalhe. Este mundo ideal, por causa do Evangelho, não era nem de longe a realidade de nossa irmã. Na verdade, ela tem que comparecer diante de um homem que baniu a primeira esposa porque ela não quis desfilar perante homens bêbados e loucos. Se lembram disso? É diante deste homem que Esté tem de comparecer. E a pergunta é, vai dar certo, Rodrigão? Poderia ter dado tudo errado, irmãos. Tudo errado. Pois não havia nenhuma voz do céu mandando Esté agir. Nenhuma sarça ardente para encorajá-la quanto ao chamado dela. Nenhum sinal miraculoso que ela mesma pudesse realizar para convencer o rei a deixar o povo de Deus ir. Humanamente falando, não havia garantia de sucesso. Ainda assim, em outro plano, o sucesso de Esté estava garantido, pois Deus tinha prometido guardar e preservar um povo para si. Como bem colocou Mardoqueu, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas Esté poderia ter morrido. E com ela, muitos outros judeus. O que importava, irmãos, muito mais era a glória de Deus e o bem-estar de seu povo. Esté poderia glorificar a Deus morrendo e convencendo o rei. Cabia a Deus decidir como glorificar a si mesmo, através da obediência de sua serva. O mesmo acontece conosco. Não sabemos ao certo como será. Não sabemos se Deus vai curá-lo ou não desta enfermidade. Não sabemos se Deus vai restaurar ou deixá-lo como está no seu casamento.
Não sabemos se Deus vai fechar ou abrir a porta com a qual você tanto sonhou e pela qual tanto jejuou. Nós não sabemos. Não há garantias. Falar de tal maneira que o perfume de Cristo seja sentido. Arrisque-se a sair do seu próprio e pequeno palácio para cuidar dos interesses do seu Salvador, em benefício do povo dele. Seja uma espécie de Esté. Por quê, Renan? Porque você tem um mediador infinitamente melhor, meu irmão. Embora eternamente diferente de Xerxes, preste atenção nisso. Deus tem uma lei parecida. Pessoas pecadoras e caídas não podem comparecer à sua presença simplesmente, sem serem chamadas ou previamente anunciadas. Por nossos próprios pecados somos banidos. E há uma proibição à entrada diante dele. A nossa única esperança é Cristo. Um mediador maior. O mediador eternamente superior. E longe de ficar confortavelmente isolado em seu próprio palácio celestial, Jesus se aproximou, identificando-se com cada um de nós. Se fez homem e viveu como um de nós neste mundo caído e enfermo pelo pecado. Então, depois de ter completado a vida de perfeita obediência, ele se apresentou diante do Pai como um mediador, irmãos. Ele não o fez arriscando a própria vida. Ele a entregou por você. Para ele, se tiver que morrer, morrerei, não era uma possibilidade. Era a certeza da cruz do Calvário. Quando chegou lá, não sofreu com um golpe de machado ou espada. Jesus enfrentou o próprio inferno em seu tormento total, bebendo até a última gota da ira do Pai, para interceder por você. Pois não havia outra maneira de se aproximar de um Rei Santíssimo. Não havia outro caminho para resolver os nossos pecados. A barreira que nós mesmos levantamos. E o que ele fez? O que ele faz depois de ter ressuscitado? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele intercede permanentemente por nós. À direita de Deus Pai, você sabe o que Jesus está fazendo agora? Pai, dá força à tua filha, que chora pela perda de um filho. Pai, dá força ao teu filho, que luta contra a incredulidade em seu coração. Pai, dá força ao jovem tentado na faculdade. Pai, ajuda os teus filhos que não entendem a tua vontade completamente como Esther não entendia. Dá que eles confiem e vivam o tempo inteiro para a glória do teu nome. Confiemos, irmãos, na intercessão de nosso maravilhoso mediador. Ele intercedeu por nós na cruz. Ele intercede por nós agora. Confiemos, portanto, até o fim. Até lá, porém, tenhamos coragem para fazer as melhores escolhas. O que eu deveria ter escolhido, irmãos? A tecla mudo ou a tecla SAP? E o que você vai escolher quando a vida levá-lo a dilemas reais e perturbadores? Nossas escolhas não podem ter por base o menor custo possível
para as nossas vidas precisam ter por base a maior glória possível para Deus. Isso significa, sim, que muitas vezes sofreremos por Cristo. Isso, contudo, não significa que sofreremos para sempre. Pois Jesus já não está mais em estado de humilhação, nem se acha pregado à cruz do Calvário. A esta hora, Jesus está na glória eterna do Pai, em gozo pleno, cercado por santos anjos e muitos irmãos nossos que já foram. Muitos deles carregam marcas no próprio corpo de sofrimento por Cristo. Outros carregam cicatrizes na alma de tanto batalhar contra o pecado. Nenhum deles está triste agora. Todos estão em estado de bem-aventurança. E com Jesus preparam o que o livro do Apocalipse chama de o banquete do Cordeiro de Deus. Por que não nos preparamos para o banquete também, irmãos? Por que não os seguimos? Por que não vivemos esta vida como preparação para aquela? E jejum pode significar esta preparação. Os judeus dos dias de Esté jejuavam diante da calamidade. Mas diante de seus discípulos, Jesus lhes disse: jejuem de saudade. Foi o que disse aos discípulos de João. Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Eu estou com eles. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Estes são os nossos dias de luta, de dor, de sofrimento e de dilemas. Sim, ele se foi. Mas eis que está perto de voltar, irmãos. Até lá, porque o queremos mais do que tudo neste mundo, nós jejuamos. De comida, de TV, de gastar, de internet, de seriado, de futebol, de tudo nós jejuamos. Não para conquistá-lo, mas para matar a saudade daquele que nos conquistou. É assim que nos juntamos aos que já estão lá, em antegozo, preparação prévia. Mesmo que você esteja diante dos mais terríveis dilemas da vida, separe tempo, separe-se do mundo, afaste-se deles. Esteja a sós com Deus outra vez. Você foi feito para isso. Todas as suas tristezas e as minhas seriam resolvidas neste exercício de aproximação do Senhor. Perto dele, quer você passe ou não, você estaria feliz. Quer seu pai seja curado ou levado, você estaria feliz. Quer as portas se abram ou se fechem, você estaria perto dele feliz.
aproveite esta tarde, início de noite, para se aproximar dele. Ele vai guardá-lo. Jesus vai cuidar de você até o fim.